Minha interface RTA30 da MC Audio calibrada com software e mix dedicados. Como calibrar para medir certinho a SPL no Smart? Boa pergunta, vamos lá. O Smart, né, ou o Rita, ou qualquer outro software de medição, eles usam o dB digital, né? Vamos tentar simplificar. Acontece que a medição que ele está fazendo terminaria em 0, mas a gente não quer medir dBFS, que é o dB Full Scale, que é o dB que o nosso Smart está medindo lá. A gente quer medir dBSPL. Então a gente precisa dar para o nosso software, né, de medição uma referência para que ele possa ser calibrado. Tá? Cara, vou deixar um sistema numa casa de show, mas eles que vão contratar o técnico. Qual a melhor forma de limitar o sistema para evitar a queima de equipamento? Excelente pergunta, João, muito boa. Nesse caso, João, eu não sei qual é o sistema que você vai colocar. Se for um sistema construído por um fabricante decente, tal, não for uma caixa que você construiu ou que algum aventureiro construiu, se for uma caixa de um fabricante mesmo, ele já vai ter um limiter lá nele. Então essa é a primeira informação que a gente precisa ter, que é uma informação importante. A outra informação é que é o seguinte: se eles vão contratar o técnico, para mim, a melhor forma de limitar esse sistema para não queimar é você treinar o técnico e você participar desse processo seletivo do técnico, para que você possa escolher realmente um técnico e não um aventureiro. Eu pensaria muito mais em limitar na minha estrutura de ganho, ou seja, se você tiver um processador ou alguma coisa, tá? Não no processador, mas não permitindo que da mesa para esse processador vá mais sinal do que ele aguente e que ele não mande isso para a caixa. Né? Como fazer o route recebendo os sinais da banda, enviar para o Reaper, mixar no Reaper, voltar para a mesa, da mesa enviar para as vias IPA, resumindo, como dar todo o processamento de plugins no PC e voltar. Excelente pergunta, Júlio. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de uma mesa que tenha caminhos USB. Então, digamos que você está usando uma 01V, digamos que você está usando uma 01V96i, né? Porque as outras não fazem isso. Digamos que você esteja usando uma X32. Vou te mostrar como é que eu faria isso aqui no Reaper, tá? Aqui é o Reaper, né? Vocês estão vendo aí o Reaper. E aí, olha o que eu tenho aqui no meu Reaper, tá? Eu tenho um Routing Matrix, onde eu defino aqui justamente as minhas saídas e as minhas entradas. Ó. Agora eu tenho mais do que um input. Ó, eu tenho 16 inputs. Dá para ver aí? Ó, 16 inputs. Então o que eu faria? Eu viria aqui, ó, esse aqui é o bumbo, certo? Eu colocaria ele como input aqui. Então no roteamento dele, processo com os plugins que eu quiser. Estão aqui meus plugins. Ó. Boto o equalizador que eu quiser e volto ele para o mesmo canal. Então basicamente o que eu preciso pensar é, quando eu tenho uma mesa de som, eu quero mandar para o Reaper para ele processar e voltar, posso mandar como se fosse um insert, tá? Na igreja que trabalho, temos um PA caseiro e ele está saturando muito, sobretudo nas frequências médias, e um par de microfone Kadosh. Tem um processador Behringer 2496 e uma mesa Yamaha MGP 32X. Tem ideia do que pode ser? Tenho. Primeira coisa, quando a gente está saturando muito nas médias, eu tendo a acreditar que pode ser o próprio PA. Tá? Então, eu vou te dar um passo a passo aqui de como você vai testar isso, beleza? Primeira coisa, você vai colocar uma música, tá? Que você goste, que você ouça bastante, que você curta aquela música. Pega essa música e dá play lá nela, nesse PA. E vê como é que fica. Vê se fica bom, vê se fica rachando. E com a música? Isso eu estou falando de tentar ligar o mais direto possível no PA. Então, se a caixa não é ativa, se a caixa é passiva, tenta ligar isso direto no amplificador. Não dá para ligar no amplificador, direto no processador, tá? Tenta limar qualquer meio de caminho. Ok, fez isso, continua distorcendo, eu chutaria que isso aqui é o PA. Não está saturando, não está distorcendo com a música, vai nessa mesma live que eu falei aqui mais cedo, sobre estrutura de ganho. Por quê? O seu processador Behringer, por exemplo, ele tem um nível máximo de entrada. A sua mesa Yamaha tem um nível máximo de saída. Você precisa fazer isso casar. Então, será que isso está casando? Em algum lugar aí, o sinal está distorcendo. Você tem que achar que lugar é esse. Né? Se distorce só com o microfone da Kadosh, quando você bota a música não distorce, então o problema está no microfone. Né? Ou no seu ganho daquele canal do microfone.
ou até no ganho da sua mesa. Então você vai ter que fazer vários testes assim para ver o que é que está distorcendo. Breda, fala um pouco sobre o procedimento para fazer pressão acústica usando softwares como o Easy, como decidir se já está bom o suficiente. Excelente, Silvio. Aí vou falar mesmo, que eu gosto dessa parte, né? O que é um software de predição, né? O que é uma predição? É eu tentar entender o que vai acontecer, tá? O software de predição, ele vai tentar te dar uma ideia do que vai acontecer. O software de predição, ele é 100% fiel? Não. Mas ele pode ser. Só que geralmente a gente não tem 100% das informações. Então, qual é a melhor maneira de eu decidir que já está bom o suficiente? Depende da quantidade de informações que eu tenho, tá? Se eu tiver muita informação, eu tenho a planta da casa, eu tenho os materiais que estão na parede, eu tenho os pontos de içamento do meu PA, eu tenho tudo isso, cara, eu tenho muita informação ali. Eu posso botar o projeto inteiro, ele vai estar bom quando ele estiver homogêneo. Todo mundo ouvindo uma diferença de mais ou menos 3 dB, ou seja, 3 dB para cima, 3 dB para baixo. Isso é o nosso ideal, tá? Agora, não, eu não tenho a informação dos pontos de içamento. O que eu costumo fazer? Muitas vezes, quando eu vou viajar com espetáculo, nem sempre eu sei aonde eu posso pendurar um PA. Então, eu penso e suponho 3, 4 lugares. Aí, quando eu chego no lugar, o cara fala, pode pendurar ali, ali, ali. Nunca é nenhum dos 4 que eu pensei. Não, mentira, mas nem sempre são um dos 4 que eu pensei. Aí eu abro o software e vou de novo. Eu não vou subir um PA antes de fazer isso. Então, se é um projeto que você vai fazer a longo prazo, tipo da minha igreja e tal, gasta um tempo com isso. Se é um projeto que você vai fazer um show e está super apertado de tempo, vai mais próximo do que deu, né? Esse equilíbrio na tomada de decisão é muito importante. Davi Nascimento, qual o melhor estilo musical para alinhar som? Pink Noise. Pink Noise, 100%, Davi. Se você não vai usar Pink Noise, se você não tem um software de alinhamento, aí eu recomendo você usar músicas que você ouça sempre na melhor qualidade possível. Não adianta você pegar músicas de alinhamento. Cara, se a gente bota aqui no YouTube músicas de alinhamento, aparece um monte de música. Não existe música de alinhamento, tá? Não existe música de alinhamento, pelo amor de Deus. André, aqui na igreja o pessoal mais velho sempre reclama da falta de médio, sendo que para os mais novos parece normal. Um deles me disse que quanto mais mais idade temos, mais perdemos os médios. Como resolver esse tipo de problema? Elias, boa pergunta. Eu não sei quantas pessoas tem na sua igreja, tá? Mas vou falar também agora o que eu faria. Não é normal, quanto mais velho, perder os médios. A gente vai perdendo os agudos. Mas se a gente for muito senhor, muito senhora, muito velhinho, a gente pode já estar perdendo a parte de inteligibilidade, a parte das médias altas ali. Tudo certo. Digamos que a sua igreja tenha 200 pessoas. Se 180 são mais velhos e estão reclamando de médio, aumenta o médio. A igreja está falando para eles precisam ter inteligibilidade. Não, mas o meu som não está flat, no meu ouvido médio está alto. Mas se de 200 pessoas, 180 gostaram, tudo bem, né? Eu acho que a grande diferença quando a gente vai sonorizar um show de quando a gente vai sonorizar uma igreja é que na igreja a coisa mais importante é que a gente alcance aquelas pessoas com a palavra que está sendo dita lá na frente, né? Independente do tipo de igreja que a gente esteja falando, tá? Mas quando a gente está num lugar de fé, de religião, a gente quer transmitir uma mensagem muito clara. Às vezes no show a gente só quer, às vezes a gente quer transmitir uma mensagem também, mas às vezes a gente só quer animar a galera. Então é muito importante. Se é um show de DJ, de trap dance, de deep, enfim, se é um show dançante, eu preciso ter um punch de sub, né? Isso não tem nada a ver com alinhamento, tem muitas vezes a ver com a minha mixagem. Então, assim, por que eles estão sentindo falta de médio? Porque às vezes o médio é ali o nasal que dá a inteligibilidade da voz, aumenta um pouquinho, se eles forem maioria. Qual é a função do sub nos processadores? Excelente pergunta, Matheus. Vamos lá. Qual é a função do sub nos processadores? Alguns processadores, para quem não sabe, tem ali as saídas, né, nomeadas. Então, às vezes a gente tem no processador assim, saída A, B, C, D, E e a saída sub, tá? Eu fiz um processador que não existe justamente para abranger todo mundo, tá? Mas, enfim, vale para qualquer tipo de processador que tem uma saída sub. E aí ele tem as entradas. Entrada 1, 2, 3, 4. O que a gente faz geralmente? A gente faz
uma ligação assim, né? 1, 2, 3, 4, né? O sub nada mais é do que um somatório, né? Alguns processadores chamam isso aqui de summing. Pode ser também. Para que serve isso? Para que você possa juntar sinais direto nesse summing ou nesse sub, né? É só uma saída extra com um nome extra, né? Os processadores mais simples têm no sub já um corte, né? Um HPF para você já colocar. Então, é uma forma do fabricante facilitar a ideia para quem não tem um amplo conhecimento, tá, Matheus? Nada além disso, tá? É uma ideia do fabricante facilitar.